Olá, meus amores, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui saber como é que vocês estão, se vocês estão comendo muito bem, se vocês estão se hidratando. E hoje eu vim também fazer a abertura da nossa aula de nutrição. E o tema de hoje vai ser sobre o jejum intermitente. Bom, então vamos lá, meus amores, mais um ano que segue, estou com muitas saudades. Ontem eu não consegui estar presente na nossa aula inaugural, mas estou aqui para dar as boas-vindas, que 2021 seja um ano realmente maravilhoso, repleto de amor, de fé e de alegria, tá? Então juntos, no mesmo caminho, com muita fé, a gente consegue, certo? Então vamos lá, ó. Vamos entender um pouquinho esse tema de hoje, né? Porque tem muita gente pergunta, o jejum realmente é bom? O jejum funciona? Eu não vou passar mal se eu fizer o jejum? Então a gente vai entender, né, como funciona realmente esse jejum na prática. Mas lembrando, gente, que o jejum, ele tem bases científicas, né? Então assim, não é aquela história, da modinha. Então a gente vai entender um pouquinho aqui relacionado, né? Na verdade eu vou falar para vocês sobre algumas bases científicas, alguns estudos, certo? Então vamos lá. Então, como surgiu esse jejum? Então o jejum, ele começou justamente em 2009, né? Numa publicação de uma revista chamada Science, envolvendo o quê? Macacos. Então, essa publicação, né, foi o foco de revista, de jornais, porque trazia as imagens dos macaquinhos. Então eles pegaram lá 2 macaquinhos, onde mostravam, né, os macacos que viviam em jejum e os macacos que viviam lá comendo comida normalmente, tá? Então estes macacos, eles tinham a mesma idade, porém eles tinham aspectos completamente diferentes. Então o macaquinho que vivia em jejum, ele tinha um semblante muito mais jovem que o macaco que comia demais, né? Então ele tinha uma cara de mais velho. Então olha só, desde 2009 isso se tornou altamente polêmico. Porém, justamente em 2016, um japonês chamado Oshinori Ohsumi, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Por que ele ganhou esse Prêmio Nobel de Medicina? Porque ele provou o efeito da autofagia no jejum. Então agora vamos entender o que é essa autofagia. Então a autofagia é um mecanismo, tá? Importante de autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo, tá? Então, os genes que regulam essa reciclagem de organelas velhas e mal formadas. Então, ele vai retirar aquelas organelas que já envelheceram ou aquelas organelas que têm má formação e aí ele faz a limpeza. Então, ele recicla, ou seja, ele vai limpar, né, a casa, certo? Mas como que é o jejum realmente, né? Então, como funciona um jejum? Então, vamos entender o que é o jejum, né? Então, eu posso usar termos de jejum. Por exemplo, se eu faço uma restrição calórica, eu posso considerar um jejum. Então, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu consuma diariamente 2.500 calorias, certo? Aí, a partir de hoje, eu vou diminuir essas calorias. Então agora eu vou só consumir 1.500 calorias, certo? Então o fato de eu consumir 2.500 calorias e agora eu vou diminuir para 1.500, eu já posso considerar um jejum, certo? Mas a gente tem também, além da restrição calórica, que a gente considera jejum, temos também o jejum, que é o jejum fisiológico, gente, que é o jejum do nosso corpo. É aquele jejum que a gente repousa, né, a hora do soninho. Todo mundo tem que fazer. O corpo, ele precisa do quê? Dessa pausa para se restaurar. Então existe o jejum que é o fisiológico, que o nosso corpo faz na hora que a gente está dormindo, tá? E aí a gente também tem o jejum metabólico, né? Justamente o jejum metabólico que a gente considera esse jejum intermitente. Por quê? Você vai ficar aquele período de jejum, porém vai entrar alguns combustíveis que não vai quebrar esse jejum, né? Até aqui no consultório eu até falo para os pacientes, você acaba
gente não vai encarar como um jejum. Porque aí quando você faz essa estratégia, né, a gente dá aquela pausa e no período da manhã acaba sendo uma dieta líquida, né? Então a gente usa líquidos, alguns líquidos são permitidos. E aí depois você vai consumir o seu alimento no decorrer do dia, tá? Então vamos entender aqui o jejum intermitente. Então o jejum intermitente, na verdade, o jejum é um estado de balanço energético negativo e que pode ser definido como uma abstinência voluntária ou uma redução de alguns ou de todos os alimentos, bebidas ou ambos por um período de tempo entre 12 e até 3 semanas, tá? Então ele pode ser de curto prazo, ele pode ser a longo prazo, ele pode ser prolongado, ele pode ser de padrão intermitente. E aí, esse jejum intermitente, ele ganhou popularidade ao longo da última década, né? Apesar da prática ser mundialmente realizada desde a antiguidade, especialmente entre os budistas, os cristãos, os muçulmanos e hindus. Então a gente tem que lembrar que lá na antiguidade a gente não tinha comida toda hora, né? Automaticamente eles viviam da caça, e não era toda hora que tinha caça. E mesmo assim, quando foi evoluindo, tinha pesca, né? Tinha lá o plantio, mas não era toda hora, não era fartura, não ficava comendo toda hora, tá? Bom, então vamos focar um pouco mais nos efeitos benéficos, né? Comumente atribuído a esse jejum intermitente. Então assim, ele envolve a perda de peso, né, alterações no metabolismo energético, na composição corporal, ele melhora a sua microbiota intestinal, diminui a glicemia, os marcadores de risco cardiometabólicos, tá? E ainda ele tem efeitos relacionados ao retardo no envelhecimento. Então olha só, né? Eu lembro que quando eu estudava lá na faculdade, né, a gente aprendia que o correto seria comer a cada 3 horas. E aí tem gente que ainda pergunta, comer a cada 3 horas é saudável? Então lá, de acordo com a lei de escudeiro, né, que eu usava, que era justamente uma prática lá da faculdade, né, e hoje ainda tem muita gente que bate na tecla, né, de comer a cada 3 horas, a gente vai entender um pouquinho aqui. Então olha só, imagina lá na nossa 4ª série, na aula de biologia, certo? Faz um tempo. Aí o que acontece? A gente tem que lembrar que as nossas células, a célula, ela vai ter o quê? Um núcleo, certo? E além do núcleo, ela vai ter diversas organelas, que são as estruturas que fazem função dentro das células. Então vou dar um exemplo aqui, né? Quais são essas organelas? Então pode ser ribossomo, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, o lisossomo, enfim, né? Tem muitas. Só que aí o foco maior agora vai ser aonde? As mitocôndrias. Então as mitocôndrias são as mais faladas, porque ela tem um diferencial ali. Todo mundo é importante? É, mas a mitocôndria você vai entender que ela é realmente muito mais importante. Então assim, a mitocôndria, né, ela é uma organela geradora da maior parte de energia do nosso corpo, tá? Então vamos entender. Então imagina aqui a célula, o núcleo e as organelas. Só que eu vou focar agora na mitocôndria. Então olha só, eu vou consumir um alimento, tá? Então suponhamos que eu acabei de almoçar e eu comi lá um arroz. Esse arroz, ele vai gerar o quê? Uma energia. Ou seja, isso vai entrar na célula como uma glicose, tá? O que vai acontecer com essa glicose? Então o corpo ele vai ter sempre preferência pela via da glicose. Eu posso ter outras vias? Posso, porque eu tenho a via, por exemplo, dos aminoácidos, eu tenho a via, por exemplo, das gorduras, mas o corpo ele não quer saber. Ele fala assim, tem glicose? Então eu priorizo a glicose, é assim que vai funcionar, tá? Bom, aí voltando lá, eu consumi esse arroz, aí essa glicose entrou no meu corpo, esse corpo levou essa glicose para onde? Para as células, tá? Então assim, qual que é a função dessa mitocôndria dentro dessa célula?
ela vai pegar aquela glicose, ou seja, o alimento que você comeu, e vai fazer o quê? Ela vai transformar aquilo em ATP. Então, o ATP é justamente, né, a transformação em energia. Então, eu falo que acaba sendo uma moeda de troca. Então, você come lá o arroz, vira energia, a mitocôndria recebe aquilo, né, aquela glicose, e vai transformar em energia. Né? Você precisa do quê? De energia. Só que aí o que acontece? Só pra gente entender aquela história de 3 em 3 horas lá. Aí suponhamos que eu almocei. Aí fez toda essa parte metabólica, o corpo tem a preferência pela glicose, então a via dele é sempre glicose. Bom, aí passou um período, né? Já tá tudo ficando um pouco mais estabilizado, onde o corpo fala, agora, né, eu vou melhorar aqui, vou ajustar em relação à autofagia, né? Só que, na verdade, isso não acontece, porque a gente não deixa. Muitas vezes não dá tempo de fazer essa autofagia, porque eu já disse que a autofagia ela vai fazer aquela limpeza das células que não estão boas, né? Aquelas células irregulares. Aí tá, comi, almocei, aí dali a pouco, conto 3 horas, vou lá, o que eu faço de novo? Ofereço mais glicose, ou seja, coloquei lá, sei lá, uma batata doce na hora do café da tarde, né? Comi lá uma tapioca ou um pão. O que vai acontecer de novo? Esse corpo vai levar essa glicose de novo para quem? Mitocôndria. A mitocôndria pega essa energia, essa glicose, na verdade vai transformar em ATP, ou seja, mais energia. Então, essa questão da gente comer a cada 3 horas, né, de 3 em 3 horas, faz com que o corpo ele não consegue se autocorrigir. Então, assim, salve algumas situações, é claro que cada caso é um caso, mas o ideal não é ficar comendo toda hora, né? Não foi isso que a gente viu lá na antiguidade? Porque o nosso corpo, ele entende que, né, a gente veio de uma geração que não entrava alimento toda hora. Eu precisava de caçar, né? Eu precisava de pescar, eu precisava de colheita. E aí, então o corpo a gente foi, né, conforme foi evoluindo, a gente foi adaptando a essa nova evolução. Mas que hoje não é tão interessante assim. Por isso que hoje tem várias pesquisas, né, buscando esses artigos sobre realmente o benefício que esse jejum vai fazer no nosso organismo, ok? Então vamos lá. É importante, gente, salientar que o jejum intermitente ele não é uma dieta, tá? E aí, outros benefícios que ele vai trazer para o nosso corpo também vai ser uma renovação celular, né? É o que eu já falei da autofagia. Também ele vai produzir o hormônio do GH, que é aquele hormônio do crescimento, né? Que ele ajuda principalmente na queima da gordura, quando a gente quer eliminar peso, quer queimar gordura, tá? Ele também diminui o que? A insulina. Então, para quem está naquele quadro de resistência insulínica, que está com diabetes tipo 2, então ele vai ser um aliado, né? E também ele vai ser um excelente aliado para a saúde mental, porque vai aumentar a proteína, que é a BDNF, no seu cérebro. E aí automaticamente vai melhorar essa saúde mental, certo? E também, é lógico, né, para a longevidade, porque vai aumentar a expectativa de vida daquelas células. E também para o emagrecimento, né? Então, assim, eu também o utilizo para o emagrecimento. Por quê? Além de ser uma opção para perder o peso, a gente também diminui aquela gordura visceral, né? Então, quanto menos gordura visceral, menos riscos, né, complicações metabólicas eu vou ter, tá? Então, olha só, o jejum intermitente, ele é um tipo de planejamento alimentar, onde intercalamos períodos de jejum com períodos de alimentação. Então, assim, existem vários protocolos, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona esses protocolos. Esses que eu vou falar agora são os mais tradicionais, né? Mas, assim, existem muitos protocolos em relação ao jejum. Então, os mais tradicionais é aquele jejum de 12 horas, o jejum de 16 horas, o jejum de 24 e o jejum de 5.2. Então, vamos lá que eu vou explicar um por um. O jejum de 12 horas é aquele jejum que eu falo que é o fisiológico, gente, né? Esse daí, o ideal era todo mundo fazer. Então, assim, se eu jantei às 8, eu não preciso depois fazer um lanchinho. No dia seguinte, a hora que eu acordar, mesmo que eu acorde mais cedo, o ideal seria a próxima refeição às 8 da manhã.
Então, meu corpo, ele passou por aquele momento do jejum fisiológico, ou seja, o repouso que é necessário, certo? E aí sim eu vou comer algo a partir dessas 12 horas. Ajuda no emagrecimento? Não, não ajuda, mas ajuda nos processos inflamatórios, né? Ajuda a restaurar a sua microbiota intestinal. Então, assim, é um excelente aliado. Então, assim, pelo menos 12 horas seria interessante vocês pensarem a começar a implantar no dia a dia, tá? Bom, aí eu tenho o jejum de 16 horas. Aí tem gente que fala assim, mas eu não dou conta de fazer o de 16. 16 é super fácil também, não tem problema nenhum. Por quê? Porque assim, você tem que pensar que aí, vou dar outro exemplo. Então eu vou jantar por volta das 8 da noite. Então, jantei tarde, 8 horas, certo? No dia seguinte, quando eu levantar, eu não vou comer. Aí a gente vai manter como se fosse uma dieta líquida pela manhã. Então, o que eu posso colocar de manhã? Então, jantei às 20. A minha primeira refeição tem que ser que horas para eu quebrar o jejum? A meio-dia, 12 horas. Então, ali das 8 até meio-dia, deu 16 horas de jejum. Só que nesse período da manhã, eu posso consumir chás, eu posso consumir café, certo? E água. Aí a gente tem também, então, esse jejum de 16 horas eu posso fazer de 2 até 3 vezes na semana. Então é tranquilo, você pode fazer dias alternados, certo? Temos também o jejum de 24 horas, tá? Então o jejum de 24 horas ele pode ser feito uma vez por semana. E também temos o jejum 5.2, porque esse eu falo que é o mais fácil, o mais prático de colocar para quem é iniciante, tá? Assim como o de 12 horas para quem é iniciante, né? Que quer assim, quero testar, faz de 12. Mas você quer ser um pouquinho mais ousado? Faz o de 5.2, tá? Então, como funciona o 5.2? Então, as pessoas elas vão se alimentar normalmente no período de 5 dias. Então a gente tem 7 dias, 5 dias eu faço a alimentação tradicional. Nos 2 dias, ou seja, vai ser dias alternados. Então, por exemplo, eu posso fazer numa quarta e numa sexta, certo? Ou eu posso fazer lá numa terça e numa quinta, vocês que decidem. Ou, eu posso fazer um dia atrás do outro, recorrente? Pode, tá? Aí vai depender. Mas os estudos mostram a eficácia justamente quando você alterna, porque você manda combustível e aí no dia seguinte você zera e seu corpo vai esperar e aí ele vai ter um gasto maior, tá? Então alternar acho que seria o mais interessante. Mas se não conseguir, dá pra fazer na sequência assim. Bom, e aí nesses 2 dias alternados, como é que eu faço? Eu tenho que diminuir a caloria, né? Porque também não adianta eu passar por um jejum de 16 horas e chega lá na hora do almoço, às 12 horas, eu vou lá e quebro com uma coxinha, com um pastel, aí não dá, né? Como que eu tenho que fazer isso? A gente tem que ter cautela. Então eu preciso colocar realmente alimentos, combustíveis que vai desinflamar e que vai favorecer aquela perca de peso. Ou mesmo melhorar todo o processo metabólico ou qualquer inflamação no corpo. Então a minha sugestão então vamos lá para a base. Então, como que eu quebraria esse meu jejum meio-dia? Com comida, né, gente? Então eu colocaria lá uma porção de um carboidrato, então ou pode ser um arroz integral, ou pode ser uma batata doce, ou pode ser um inhame, ou mesmo um cará, ou uma mandioquinha, ou uma mandioca, um carboidrato, tá? Aí eu colocaria uma porção de proteína, então eu poderia colocar ovos, as aves, os peixes, o suíno, o bovino, o que você quiser, certo? Quero colocar proteína vegetal, ou seja, lá os grãos. Se você quiser, você pode. Se não quiser também não tem problema nenhum, vai ser opcional. Eu gosto do arroz com feijão, ok, tá? E aí a gente vai pôr lá os legumes, as verduras, né? Tudo bonitinho lá, todos os vegetais lá no teu prato. E aí você vai quebrar esse jejum. Assim que a gente quebra jejum, tá? Então assim, para eu ter resultado mais favorável, eu sempre quebro o jejum com alguma gordura. Porque aí o corpo ele vai fazer uma parte metabólica, ou seja, uma via diferenciada do nosso corpo, tá? E aí você vai ter mais resultados, principalmente em relação a quem quer emagrecer e quem quer perder gordura abdominal, principalmente, tá? Bom, aí faço esses 2 dias intercalados. À tardezinha eu vou comer uma coisa mais leve também, uma fruta, aveia com fruta. E o jantar, por volta das 8 da noite, eu vou comer semelhante àquilo que eu almocei,
né? Ah, eu quero diminuir? Também pode, não tem problema. Só não quebre, naquele período do jejum, evita pôr pizza, esses alimentos refinados, tá? Industrializado. Evita, porque aí você não vai ter um resultado esperado, tá? Então eu falo assim, às vezes, eu falo porque eu pratico muito o jejum no meu dia a dia e eu tenho excelentes resultados. Então às vezes eu saio correndo e aí eu falo, eu prefiro de verdade, eu não tenho preferência pelo café, eu prefiro jantar, tá? Então, mas assim, aí eu falo, cada caso é um caso. Por exemplo, tem pessoas que elas não abrem mão do café da manhã e tá tudo certo. E tem aquelas que não abrem mão do jantar, Então eu gosto do jantar. E aí o que acontece? Então a gente vai ver o que é melhor, qual a melhor estratégia. Então suponhamos assim, como eu não abro mão do jantar, eu passo o café da manhã tranquilo, com chás e café, tá? Mas eu tenho pacientes que falam assim, eu não gosto do jantar, tudo bem? Tá bom, faz a sua última refeição à tardezinha, sei lá, por volta de umas 16, 17 horas, faz lá um lanchinho, pronto, vai dormir, né? Mesmo que você não durma, lá naquele período da tarde, da noite, é chás que você pode tomar e água. No dia seguinte, senta e toma teu café, tá? É assim que vai funcionar, então não tem grau de dificuldade, né? E o jejum, pode ser qualquer um pode fazer? Bom, aí a gente tem que avaliar, porque assim, algumas pessoas, se por exemplo, tem alguma comorbidade, aí não é interessante, né, fazer. Porém, se é uma pessoa saudável, né, pode fazer. A única coisa que eu não indico é para criança, claro que não, e muito menos para gestante. Dos demais, todo mundo sim pode praticar essa pausa pelo menos de 12 horas, porque é a parte mais fisiológica, tá? Bom, então assim, só pra gente finalizar aqui, o que não quebra jejum, pra deixar muito claro, o que não quebra jejum é o chá, o café e água. Esse café ou chá, ele não pode ter nem adoçante, é sem açúcar, sem mel, sem qualquer tipo de adição de adoçante, é puro. Aí você vai ter um bom resultado, tá? E o seu corpo ele vai agradecer, certo? Bom, então eu vou finalizando por aqui, vou deixando um grande beijo e até a próxima. Tchau!